Olá, boa noite. Está começando aqui na Rede TV Espírito Santo o ES News especial Eleições 2018. E a gente continua recebendo aqui em nossos estúdios os candidatos que foram eleitos nessa última eleição. Nesta noite, meu convidado é o senador eleito pelo PPS aqui do Espírito Santo, Marcos Duval. Duval, bem-vindo ao ES News. Eu que agradeço o convite, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo aqui, Duval. Olha, eu digo que a sua vitória, né, a sua candidatura e a sua vitória está sendo um marco na história do Brasil, do nosso estado em especial, porque foi uma renovação de 100%. Até então, nem as pessoas não acreditavam muito que conseguiria esse resultado, né? Você desbancar 2 senadores eleitos que acabam tendo um pouco mais de facilidade para poder fazer a campanha, e conseguiu, junto com o Fabiano Contarato, renovar 100% das vagas em aberto, né? Primeiro agradecer os capixabas por acreditar na renovação. Nós escutávamos isso na rua, o desejo dos capixabas pela essa renovação, e as urnas colocaram isso de forma concreta, né? Então, primeiro agradecer os capixabas por isso, por ter acreditado, né, no meu trabalho, no trabalho do Contarato. Mas nós vínhamos planejando isso há algum tempo, né? Muita gente acha que foi uma surpresa, mas não, a gente é um planejamento que nós tínhamos quase um ano e meio, e foi um obstáculo muito grande, porque a gente entrou nessa disputa sem verba partidária, só com a minha verba pessoal que eu tinha guardado, algumas doações, voluntários, e conseguimos fazer uma campanha de senador com verba de vereador do interior, e olhe lá. Você estava dizendo que foi R$90 mil que você gastou? Mais ou menos aproximadamente. Isso. Aproximadamente. É um recurso que realmente não faz campanha nem de vereador aqui no Brasil, não, né? Mas a gente trabalhou muito com nossa rede social, com voluntários, pessoas que queriam a mudança e colocaram o nome como voluntário. Eu quero ajudar, precisamos renovar. E como a gente não tinha nem o santinho, material gráfico, muita gente tirava xerox, fazia cópia, escrevia no caderno. Então foi uma campanha que a gente conseguiu mobilizar muita gente para que a gente conseguisse aí a vitória. Mobilizados realmente por esse sentimento da mudança, da renovação, né, da política do nosso país. Isso é muito interessante. Você teve 863.359 votos, foi mais de 24% dos votos válidos aqui no estado, né? Como a gente disse, foi o segundo mais votado, um pouquinho menos do que o Contarato. O Contarato teve 1 milhão e pouco, ou seja, um pouco menos do que o Contarato. Isso realmente mostra, ou seja, e o dobro do que o terceiro colocado quase. Isso mostra realmente que o sentimento de renovação ficou muito presente, né? O eleitor mandou um recado para os políticos. Exatamente. E para nós também. Mandou-se, a gente não fizer pela sociedade, não entregar para a sociedade, nós vamos sair também. Então o capixaba deixou claro, e eu acho que muito bem claro, e eu sinto muito orgulho de ser capixaba, porque eu acho que é isso aí mesmo. O político está para servir a sociedade, está para servir o povo, né? Não a servir a si mesmo, não pensar nas eleições. O que a gente sempre via é isso, um político que fazia algumas estratégias para se permanecer no poder. E o que a gente quer não, a gente quer fazer um trabalho voltado para essa e para as próximas gerações, e não pensando em reeleição. Se for, vai ser por consequência, vai ser por desejo da sociedade, mas fora isso, o nosso trabalho é de entrega. Bacana. Duval, a sua área digamos assim, a sua bandeira maior, eu penso, sempre foi na sua trajetória profissional, a área da segurança pública. Você é especialista em segurança pública, né, consultor de segurança, empresário e membro de honra, inclusive, da SWAT, que é a polícia norte-americana. Ou seja, tem uma experiência, uma bagagem grande nessa área, e eu penso que vai usar também, com certeza, esse conhecimento para tentar agregar isso em Brasília, em prol dos capixabas e do povo brasileiro, né? Queria que você falasse um pouco dos seus planos, o que você pretende levar de ideias para o Senado Federal, para ser implantado no país, aqui no estado também? Então, um novo olhar sobre segurança pública. A gente tem uma visão no Brasil diferente de segurança pública, como se tem nos outros países, e rodando o mundo inteiro ensinando, a gente acaba entendendo que existem outras formas de fazer segurança pública, né? Você tem uma participação muito grande da sociedade, você tem uma forma de formação e treinamento do policial diferenciado, você tem uma legislação mais rígida, você tem vários segmentos que precisam ser trabalhados. Eu falo que a segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba, se faz com projeto social, educação, com geração de emprego e renda, estruturação da família, um código penal atualizado, a polícia motivada, a polícia bem treinada e preparada. Então, são vários segmentos que precisam ser trabalhados. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em código penal, muitos delegados, policiais têm colocado isso muito na mídia quando são entrevistados,
a polícia prende e a justiça solta. O nosso Código Penal, ele está muito atrasado. Está na hora de mexer nele, tá? Não, também. Não é só o Código Penal que precisa ser alterado. O negócio, outro fator que precisa ser visto com muito carinho, principalmente pelos governos, é a polícia judiciária, a polícia civil. Por quê? Quando a sociedade pede muito polícia na rua para ter essa sensação de segurança. Mas a polícia civil, principalmente através da unidade de perícia, é que vai conseguir juntar todas as provas de um crime e entregar para o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça a denúncia e o juiz possa ter realmente provas para manter a pessoa presa. O que acontece hoje é que não se tem prova suficiente, advogados criminalistas conseguem achar essas brechas e acaba soltando. O judiciário fica com as mãos atadas também. Então, a gente precisa ter um Código Penal mais rígido para evitar que a pessoa cometa crime, né? Eu sou a favor até da prisão perpétua, para que você... A visão americana não é que você vai ser preso para se ressocializar e voltar para a sociedade. Você é preso para você servir de exemplo para que outros não cometam o mesmo crime. Sim. Então, aqui no Brasil não tem essa visão e a gente precisa alterar o Código Penal para poder ver, olha, se você cometer um crime, você vai ser punido, severamente punido, e você precisa servir de exemplo para os outros. Então, a gente também precisa fazer um trabalho de investimento na Polícia Civil. É uma polícia que nunca foi olhada como ela tem que ser olhada. Uma valorização dessa polícia. Não só a valorização da categoria, que é importante, mas de equipamento, tecnologia. E como eu faço esse trabalho nos Estados Unidos, já trabalhei essa porta para estar aberta para os capixabas, para os policiais capixabas, para irem lá, fazer intercâmbio, fazer o melhor possível para o capixaba. Eu quero que o cidadão capixaba se sinta assim, num estado com melhor qualidade de vida, mais seguro de se viver hoje no Brasil. Agora, Duval, quando a gente fala e segue esse exemplo, que é fantástico realmente da polícia norte-americana, da SWAT, que você treina e tem essa experiência, essa bagagem, quando a gente compara com a realidade de Brasil, de recursos públicos, como que você vê essa diferença? Porque, de fato, é uma referência muito boa para o brasileiro, né, a polícia norte-americana, mas o Brasil teria hoje condições de adotar algumas ideias que são bem-sucedidas nos Estados Unidos, por exemplo? Não, com toda certeza. Primeiro, assim, a SWAT ela ficou muito famosa pelo número de casos que ela se envolve, mas um número baixíssimo de morte. Então, a preservação da vida da polícia americana é o foco principal. Então, a formação e o treinamento ela é diferenciado do que é feito para nós no Brasil. No Brasil, é muito questionado, mas nós vivemos num país em guerra, precisamos treinar como se estivéssemos em guerra. Só que quando a gente treina um policial, que é focado para servir e proteger, num estilo de treinamento que é estilo militar, que vai para a guerra, que é para matar e destruir, nós começamos a fazer um ciclo da violência. Então não se para, né? Então a gente precisa também entender que a formação, o treinamento do policial brasileiro, ele precisa ser alterado. Não é totalmente modificado, mas feito por uma nova tendência. Nós estamos buscando, o mundo inteiro está seguindo outro caminho e a gente precisa entender que a polícia brasileira e a polícia capixaba também precisa seguir por esse caminho, que é da preservação da vida. Então, a SWAT, tem policiais amigos meus que aposentaram depois de 25 anos dentro da unidade da SWAT e nunca tiraram a vida de ninguém, nunca precisou matar ninguém, de tão eficiente que é o treinamento e as táticas. Então, a gente quer trazer isso para cá, para os capixabas. Quanto mais treinamento, que não se investe em treinamento, o governo acha que treinamento a sociedade não vê, então é melhor investir em viatura, equipamento. Então é trazer essa cultura de investir em capacitação. A gente fala que educação é que move, que muda a geração. E a educação também na área policial, né? O treinamento é equivalente à educação, ela precisa ser feita com um olhar mais direcionado para as polícias no Brasil. Duval, você tem uma fala, eu já ouvi isso em algumas entrevistas suas, abre aspas, eu sou contra, né, bandido bom é bandido morto, essa fala, não é isso? Você tem dito isso e fala isso com constância. Uma fala que é bem diferente do que o candidato à presidência da República, que está na frente das pesquisas, Jair Bolsonaro, tem pregado, inclusive prega o armamento das pessoas, né? A liberação do armamento, a flexibilização disso. Queria que você se posicionasse, porque eu sei que já teve, você inclusive teve uma desavença no discurso nas redes sociais com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, no ano passado, quando o Espírito Santo passou pela crise da segurança pública, com relação a reagir ou não quando você sofre um assalto, um tipo desse tipo de coisa, né? Como que você se posiciona em relação a essa questão? Uma pergunta bem pertinente. Primeiro, quando naquele momento nós estávamos com a polícia em greve no estado, 2017, eu fiz um vídeo dando várias dicas de segurança, uma delas era não reagir.
Por que não reagir? Primeiro, porque nem todo mundo anda armado, um número muito pequeno de pessoas que andam armado. Segundo, na minha rede social, eu tenho pessoas que me seguem que vai de 4 a 90 anos de idade, então eu não posso falar que todo mundo tem que reagir se ninguém está preparado para isso. E terceiro, que mesmo que aqueles que estavam reagindo não têm condições de buscar uma polícia, porque a polícia estava em greve. Então nem quem tentasse reagir ia conseguir ter resultado. Então quando eu fiz essa fala, o Eduardo e o grupo dele fizeram umas falas tipo, tem que reagir, bandido bom é bandido morto, e começaram a incentivar a reação. Só que eu disse, olha, nós temos que ter responsabilidade. Então você que anda armado, você precisa reagir, não tem outra alternativa, senão ele vai descobrir que você está armado e vai te matar. Você que tem uma expertise, uma defesa pessoal, você pode optar, dependendo da situação, em reagir ou não reagir. Agora, a grande maioria não tem nem expertise, não tem arma, e é a grande maioria da sociedade. Então, como é que eu vou falar para essa sociedade? Reage. Reage como? De que forma? De que maneira? E depois, quem vai me ajudar? Então, a gente tem que seguir as coisas com muito equilíbrio e muita coerência. Até porque um cidadão de bem, sem armas, contra um bandido armado, ele, numa reação, ele vai ser morto, né? Exatamente. Provavelmente. Então, a gente tem que ter muita coerência e muita responsabilidade no que nós falamos. Quando eu falo que bandido bom é bandido preso e condenado, porque quando a gente incentiva bandido bom, bandido morto, a sociedade está dando credibilidade para o mal policial, porque não existe no Brasil pena de morte. Então o mal policial vai achar que aquilo ali é uma carta branca para ele agir em cima da letalidade, vai matar. E a mesma sociedade que fala que bandido bom é bandido morto, é a mesma sociedade que depois vai para as ruas dizer que a polícia é violenta. Não estou dizendo as mesmas pessoas. Então se você tem esse discurso, você também não deve questionar que a polícia é violenta. E quando você faz esse discurso, o bandido também escuta isso. Então quando você tem uma situação de chegada da polícia em determinado local, o que a bandidagem faz? Troca tiro. Não, eu não quero morrer, quem vai morrer é a polícia. Então com essa troca de tiro, o que acontece? Bala perdida. Situações com refém, vai fazer um assalto. A polícia chega, ele acha que vai ser morto pela polícia, ele pega a sociedade como refém. Então existem várias consequências por conta dessa fala. Entendi, tá certo. E é algo que esse discurso realmente do Jair Bolsonaro, a gente sabe que é um discurso que exalta, né? Inclusive o policial que mata, ele tem falado isso, o policial que mata um bandido, ele tem que ser condecorado, né? Então a gente tem que realmente repensar essa forma de o que é melhor para fazer justiça, né? Evita o crime de acontecer, ou você depois enaltece o policial que matou o bandido, que cometeu o crime, que às vezes, nem em todas as situações, é vítima também de uma questão social, sim, né? Que você facilitou para aquilo acontecer. Sem defender bandido, não é isso que a gente está falando. Exatamente, a gente tem que ter essa coerência, porque muita gente também acha que no Brasil, quanto menos escolas, mais presídios. Então é natural que o governo fale assim, não vou investir em presídio não, porque significa, vai mostrar para a sociedade que eu estou sendo incapaz, incompetente na geração de escola e emprego. E aí eu coloco um questionamento aqui para todo mundo, para toda a sociedade. Vamos pegar como exemplo os Estados Unidos. Então, nós temos escolas para todo mundo, nós temos trabalho e emprego para todo mundo e temos a maior população carcerária do planeta. Então, como é que você explica tendo escola para todo mundo, emprego para todo mundo e tendo o maior número de presos do mundo? Porque você vê que não é só questões de falta de oportunidade. São pessoas que decidem, escolhem entrar para o crime, né? Nós temos uma parcela pequena que é por falta de oportunidade, essa parcela deve ser ressocializada para voltar para a sociedade, mas 2/3, o restante foi opção de entrar, foi ou por distúrbios mentais, que cometem esses crimes hediondos, ou são pessoas que decidiram o caminho mais fácil de ganhar dinheiro. Infelizmente existem, né? Duval, olha, nós vamos falar sobre esses e outros assuntos, vamos falar um pouquinho de segurança pública também, que é a bandeira principal do Duval, né? Ele sempre trabalhou com isso, mas não somente, vamos falar sobre outras bandeiras também ligadas à política, né? E também ao seu mandato, que começa a partir já do ano que vem, 2019. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, continue ligado com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa com o senador eleito pelo Espírito Santo, pelo PPS, Marcos Duval. Ele teve mais de 863.359 votos, mais de 24%
dos votos válidos, foi o segundo mais votado, né? A gente falou sobre isso no bloco anterior, e a gente destacou muito a questão da segurança no bloco anterior também, Duval, porque foi sempre a sua bandeira de trabalho, né? Você é membro de honra da SWAT, tem mais de 20 anos treinando a polícia norte-americana, né? Tem inclusive uma empresa de treinamento também de policiais aqui no estado. A gente destacou muito essa questão da segurança. Queria falar um pouquinho também sobre, na política de uma forma geral, sobre as reformas, né? Há pouco tempo a gente teve uma reforma trabalhista aprovada no Brasil, mas fala-se muito da importância das outras reformas. Reforma previdenciária, reforma tributária, enfim, reformas que a gente vê que, de fato, a própria reforma política, né, são necessárias para o mundo, para o tempo atual que a gente vive, na verdade. A gente tem que se atualizar, né? E agora, a reforma que teve trabalhista teve um problema grande de perder alguns direitos que o trabalhador já tinha adquirido, né? Então isso fica desconfortável para a sociedade, que tinham certos direitos e perderam esse. Eu acho que faltou debate, faltou conversar com a sociedade, faltou colocar situações, esse diálogo. Quando você impõe sem que a sociedade participe disso, eu acho que uma das nossas vitórias foi trazer a sociedade junto com a gente nesse projeto. E eles acreditaram e conseguiram eleger a gente. Então, acho que nós vamos exatamente em cima disso. A gente quer fazer um pacto com todos os senadores que estão chegando lá, a grande maioria são de novos, parar de pensar na sua própria candidatura ou no seu partido e pensar no Brasil para a gente poder aprovar pautas que estão lá agarradas por muito tempo, essas reformas que são necessárias, debater com a sociedade. Hoje a gente tem canais aí de redes sociais que a gente pode debater diretamente com a sociedade. Então, o que está faltando, acho que era isso. O que a gente percebia até então é políticos querendo se permanecer no poder, perpetuar. Até para a chegada do novo é muito complicado, falta de recursos, falta de tempo. Muita gente não me conhecia porque eu também 30 dias para poder aparecer igual os outros candidatos que estavam querendo a reeleição. Então, uma corrida injusta. Então, nós temos que fazer aí muitas reformas e rápidas para poder a sociedade conseguir perceber que o Brasil começou a sair do lugar. Nós vamos ter um país dividido, independente de quem ganhe. Então, polarização política. Então, é a hora também do Congresso estar unido para isso, mostrar essa união que nós vamos levar para o Brasil para o crescimento, discutir esse pacto federativo, que é muito injusto para os municípios que pagam e ficam pouco recurso para cá, a maior parte vai para a União. Então, assim, a gente precisa rediscutir isso, porque a maior parte dos ativos, o passivo fica com os municípios e o ativo fica com a União. Então a gente tem que realmente discutir isso e conseguir esse apoio da sociedade junto no meio político. A gente não pode mais virar a cara para a política, a sociedade acho que entendeu isso. A única coisa que eu pediria para a sociedade é não ir com agressividade, com estupidez, com falta de respeito. A gente pode discutir política, reformas, melhorias, mas com respeito a ideias e pensar não no agora. A gente tem que pensar nas próximas gerações. O que vai ficar para os nossos filhos? A gente tem que parar de pensar na gente e começar a pensar no nosso país e nossos filhos. O John Kennedy, que foi o presidente americano que foi morto, ele dizia, não é o que o país tem que fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Eu acho que a premissa é essa. Duval, quando a gente fala em reforma, e vocês estão um pouco de algumas delas, né? Entre a previdenciária, a tributária, a política, são reformas que envolvem a tributária e a previdenciária, recursos públicos, né? Recursos que são alegados e que já está no limite para não ter uma grande crise no Brasil, não ter recurso para pagar realmente, por exemplo, os aposentados, quando se fala na previdenciária, né? Na reforma previdenciária. Mas a reforma política é algo prioritário no Brasil, enquanto a gente também vê um país que passa por tanta crise de corrupção, tantos políticos sendo condenados, né? A Lava Jato mostrou isso há pouco, ou seja, são pautas de emergência, não são? Primeiro, a reforma tributária, a gente tem que pensar que precisa enxugar a máquina pública, porque tem muitos cargos que são usados para as pessoas que ajudaram, padrinharam a campanha e tal, então você vai enchendo. Nós temos também que eu discordo da verba partidária. Eu não tive verba partidária, mas ao mesmo tempo que o governo decreta quase 20 e poucos anos sem investimento em saúde, sem investimento em educação, ele pega um recurso equivalente e distribui para os partidos fazerem campanhas. Então são coisas incoerentes, né? Você tem que ser coerente. Poxa, está tirando da saúde, da educação. A
a reforma da Previdência é uma conta que já não está fechando. Já não fecha. Nós temos poucas pessoas nascendo, nós temos um grupo grande de jovens e adolescentes que estão morrendo por conta da violência, a outra parte está indo embora do país, a outra parte está querendo o serviço público que é mais seguro para ele, então não está gerando emprego, não está gerando renda, as pessoas estão envelhecendo mais tarde, então essa conta vai chegar. Idosos que estão morrendo cada vez mais idade, mais velhos, Então, a conta vai chegar e vai faltar, isso é fato. Então a gente precisa pensar mesmo na aposentadoria das próximas gerações, como é que vai, o que a gente está entregando para as próximas gerações. E o brasileiro é muito, deixa eu resolver a minha parte, meu grupo, e a gente não pensa nessa forma coletiva. Está faltando o brasileiro pensar de forma coletiva. Na reforma política, você falou um pouco desse enxugar os custos, né, os gastos. Na reforma política, você acha que a prioridade é rever talvez essa forma também de eleição? Porque fala-se muito também na eleição, aquela eleição por voto de legenda e tudo mais, um que carrega o outro. Eu discordo disso completamente. Se você vota no candidato, é ele que tem que entrar. Os mais votados. Os mais votados, ponto. O número de partidos é muito grande, verbas partidárias, as coligações, o tempo de TV, tem que ser tudo igual. Ter 3, 4 partidos no máximo, e o tempo de TV dividido por todos. A gente tem que oxigenar a política, dar oportunidade para os novos entrarem, a mesma oportunidade que os antigos estão. Então esse jogo é muito difícil você conseguir entrar como novo, sem recursos, com o mesmo tempo. Então a regra é feita para quem está no poder, quem está no governo, permanecer. Esse que é o problema. Por isso que a gente teve aí, durante muitos anos, sempre os mais dos mesmos. E o capixaba mostrou para o Brasil que quando a gente quer, a gente consegue, mesmo com uma regra tão difícil, a gente consegue ainda fazer a mudança. Certo. Duval, outra coisa, a gente falou um pouco no bloco anterior sobre a sua experiência, sua bagagem na empresa, na área profissional, né, como empresário, como treinador, membro de honra da SWAT. Falamos um pouquinho também dessa questão da área da segurança, que é prioritária para o seu mandato, mas você estava me dizendo que você nunca foi candidato a nada, foi a sua primeira candidatura, é isso? Exatamente. Nem a síndico. Nem a síndico do seu prédio? Não, nunca foi. Existiu uma demanda da questão da segurança pública em 2017, a sociedade entendeu que sem polícia não se tem educação, não se tem escola, né, não se tem escola, saúde, geração de negócio, o mercado parou. E era uma bandeira que eu sempre colocava da importância, né? A segurança pública é o tripé da sociedade. E a sociedade não via dessa forma. Quando se desenhou e a sociedade sofreu no Espírito Santo, eu fui me propor ajudar. Foi quando o Renato Casagrande, ele tem um projeto Estado Presente que fez muito sucesso no governo anterior, e Renato Casagrande falou, eu tenho um projeto de vir ao governo de novo, ser candidato de novo, e eu acho que está na hora de você contribuir, né? Não mais como um empresário, um instrutor de polícia, mas você dá a contribuição como pessoa, como cidadão, colocando o seu nome como candidato. De imediato eu recusei, falei que não, levei essa possibilidade para a família recusou de imediato, não, você vai sujar seu nome, vai estragar sua carreira, política não presta, e eu achei que eu devia fazer alguma coisa. Foi quando eu tive a oportunidade de estar com a minha filha, ela com 12 anos de idade, e olhei para ela e falei assim, poxa, eu estou com 47, né? A gente tem não muito mais tempo de vida aí, temos um pouquinho mais, né? Mas como é que eu posso encerrar meu tempo de vida aqui nesse mundo e falar para minha filha, desculpa, mas o pai tinha a oportunidade de ajudar, deixar uma geração melhor, um estado melhor para você, mas o pai negou essa possibilidade. E aí eu falei, eu vou colocar meu nome, nós vamos entrar nisso. Chamei o Aldeci Carvalho, que é um estrategista, fez todo o planejamento nosso estratégico, deu uma caminhada de 1 ano e meio até o dia da eleição. Muita gente acha que foi surpresa, mas isso estava planejado. Se você for pegar o nosso gráfico, vai ver que a gente tinha que subir no momento certo, na hora certa, e aparecer de surpresa. Eu sempre disse que é uma estratégia igual os vietnamitas fizeram durante a Guerra do Vietnã. Né? Foi quase uma estratégia de guerra, então. Exatamente, mesmo, né? Surgir na última hora e surpreender o inimigo. Tá certo. Duval, o nosso tempo já está no finalzinho, eu estou vendo ali o nosso tempo está quase acabando, mas antes, vamos falar rapidamente sobre política nacional. O seu partido PPS decidiu pela neutralidade em relação à polarização PT-PSL, né, Haddad e Bolsonaro. O PSB decidiu apoiar Haddad por ser contrário às ideias do Bolsonaro. Qual a posição do Duval? Então, Duval como cidadão era agora Duval, agora senador. Senador eleito. Então, como senador eleito, eu preciso ter a minha neutralidade, porque lá no Senado eu vou exigir, seja do candidato A ou B, resposta para o meu estado. E se eu tiver a maioria do partido A,
e a minoria partido B, eu vou me prejudicar, o Estado do Espírito Santo vai se prejudicar. Então eu não quero me colocar quem é o meu candidato, eu como senador, para que o capixaba possa ter durante 8 anos um senador trazendo trabalho, trazendo resposta, recursos, projetos para o Espírito Santo. Porque se eu falo isso agora, eu vou estragar um projeto de 8 anos só para poder agradar o eleitor, porque vai ser um único voto, é o meu. Eu não vou conseguir mudar uma massa para poder mudar uma eleição. Está muito dividido também, né? Então essa responsabilidade é de todo mundo, de todos os capixabas. O que o capixaba escolher, o que o brasileiro escolher, vai levar para lá e aí vai ser, sim, aí a minha luta, a minha dedicação plena para poder beneficiar os capixabas. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao Marcos Duval, senador eleito pelo PPS aqui no Espírito Santo, segundo mais votado no estado, uma votação expressiva, e parabéns pela vitória, parabéns que você tenha um sucesso na sua atuação, representando todos nós capixabas, e volte mais vezes aqui para trazer resultados e mostrar resultados para a gente aqui também na Rede TV. Com toda certeza, agradeço a oportunidade. Capixabas, parabéns pela coragem e pela coerência da fala com a ação de vocês. Vocês deram um exemplo para todo o Brasil. Tenho orgulho hoje de dizer que eu também sou capixaba. Obrigado, Duval. Obrigado mesmo pela sua presença. E a gente encerra aqui o ES News especial de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que nas próximas semanas nós receberemos também aqui em nossos estúdios deputados, senadores, que foram os mais votados, também os que foram eleitos, para que você conheça um pouquinho mais o perfil de cada um deles. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Boa noite. E agora é hora de ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas da rede Cinemark na Grande Vitória. 40 anos depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que se confrontar com o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela estará preparada. É o retorno do clássico Halloween às telonas. Em Fúria em Alto Mar, durante uma missão de resgate nas profundezas do Oceano Ártico, um capitão da Marinha descobre que um golpe com o poder de ameaçar a ordem mundial está prestes a acontecer. Quando o presidente russo é capturado por inimigos, o capitão se une a um grupo de elite da Marinha Americana para tentar resgatá-lo e ajudar a recuperar o seu cargo. Eles terão que navegar em águas inimigas e estabelecer uma aliança com os russos para impedir que a Terceira Guerra Mundial se inicie. No fim do século XIX, a Revolução Federalista marcou o sul do Brasil. Na época, o caudilho revolucionário Gumercindo Saraiva foi assassinado pelos legalistas. Em A Cabeça de Gumercindo Saraiva, o filho dele, Francisco Saraiva, parte com 5 cavaleiros para resgatar a cabeça do pai, cortada pelo Major Ramiro de Oliveira. Já estamos degolando. Essa música dá uma nostalgia, né? Pois é, a gente sempre dedica as animações da nossa agenda para a criançada. Mas dessa vez o Cinemark reexibe um clássico que marcou uma geração que já está bem crescidinha. O Rei Leão, sucesso absoluto dos estúdios Disney, está de volta às telonas, mas por uma curtíssima temporada. Então aproveite essa oportunidade, entra lá no site do Cinemark e saiba mais sobre os horários desse e de outros filmes.